Por exemplo, esse pessoal todo aí que fica discutindo essa questão de evolucionismo, criacionismo, então, eu vejo tudo isso, eu vejo que não há pensamento dialético nenhum. Quer dizer, aquele mecanicismo lógico assim, né? Você tem aqui evolucionismo e criacionismo. Eu digo, bom, de cara, se você estudou um pouco de Schelling, Hegel e tal, você vai tratar dialeticamente isso, é? De onde você tirou este conceito, por exemplo, de evolucionismo, ou conceito de criacionismo, né? Esses conceitos são autossuficientes? Se você estudou 10 páginas de Hegel ou de Schelling, você entende que esses conceitos não são autossuficientes imediatamente. E se você cria um conceito que está cheio de complicações internas, então você, antes de poder verificar se empiricamente esse conceito funciona ou não, você tem que acabar de elaborá-lo dialeticamente para você saber o que você vai verificar na realidade. Está entendendo? Você não pode partir para as verificações empíricas, tá certo? De um conceito que está todo encrencado dentro de si. Você não pode fazer isso. Porque esse conceito está cheio de ambiguidades. Então, como o pessoal não tem treino dialético, eles tentam se livrar das ambiguidades, tornando mais precisa a definição. Mais precisa e dando-lhe uma expressão matemática. Eu digo, mas escuta, mas a precisão de um conceito é apenas a possibilidade do seu reconhecimento verbal por uma outra pessoa que ouve. Está entendendo? Isso não tem nada a ver com a consistência real do objeto a que você está se referindo. Se você está usando o conceito para se referir a algo de real, então certamente o conceito tem complicações dentro de si. Ele sempre tem. Então, enquanto você não extraiu de dentro dele o conjunto das suas complicações, então você não tem realmente o conceito. Este é outro ponto fundamental, a conquista hegeliana, vamos dizer, imorredora. Do conceito sai o sistema. Quer dizer, pela sondagem dialética do conceito, você vê que um conceito, o único conceito, ele implica um sistema inteiro. Então, enquanto você não puxou de dentro do conceito o conjunto das suas complicações dialéticas, você não sabe do que você está falando. Então é claro que se fosse para essas discussões mesmo ter alguma estrutura científica real, tá certo? O primeiro passo é esse aqui. Quer dizer, o primeiro passo de toda a ciência é de ordem metafísica. Você vai pegar os conceitos e vai tirar as complicações dialéticas de dentro dele. Mas hoje em dia as pessoas discutem e não sabem nem isto, porra. Então, quer dizer, o que eles estão fazendo não é científico. Por exemplo, eu acho que todo este debate, criacionismo e evolucionismo, não é científico de maneira alguma. Não é científico no sentido eminente da palavra, é científico no sentido convencional, que é puramente, vamos dizer, uma questão de regulamento universitário. Tá entendendo? De questão de linguagem. Tá certo? Talvez até ideológico hoje em dia. E totalmente ideológico. Tá certo? Então, agora, se você treinou um pouquinho de Fichte, Schelling e Hegel, você já está vacinado contra essas coisas. A gente fala o conceito, você já vê que tem um monte de complicação dialética, mas é instintivo você ver isso. Então, jamais você usará, por exemplo, se você não tem, vamos dizer, o conceito dialeticamente desenvolvido, você tem somente o que Hegel chamaria o conceito abstrato. Um conceito abstrato não pode ser averiguado empiricamente, porque ele não é um conceito de uma realidade. Ele é um conceito de uma possibilidade abstrata. E uma possibilidade abstrata só pode ser demonstrada no plano lógico-matemático, não empírico. Está entendendo? Então o que os caras estão fazendo é o seguinte: eles fazem um conceito abstrato, lógico-matemático, e tentam verificá-lo empiricamente. O que acontece? O que acontece é que existe, vamos dizer, um paralelismo entre a ordem dos conceitos e a ordem dos fatos. Mas nunca existe um ajuste perfeito. Então, quer dizer, com base nisso, você não pode provar nada nunca. Se você não pode provar nada nunca, o que acontece? Depende, vamos dizer, do número de simulacros de comparação que você acha. Se o número for grande, você vai dizer que aquilo é verdadeiro. E se for pequeno, você vai dizer que é falso ou improvável. E é isso que os caras estão chamando de ciência hoje. É probabilidade estatística. É mera probabilidade estatística. E eles se contentam com isso e acham isso lindo. Só que isso não tem nada a ver com realidade. É impossível você apreender qualquer realidade por este meio. Está entendendo?
Veja que Hegel não é nenhum cretino, hein? Só de ter descoberto isso, eu digo, epa! Quer dizer, ele sabe o que é ciência. E as gerações seguintes, né, parece que perderam de vista isso. Você entendeu isso? Um conceito abstrato não pode, nenhum conceito abstrato pode ser verificado empiricamente de maneira alguma. Só o conceito desenvolvido dialeticamente. O que é desenvolvido? Acho que eu ia perguntar agora. É você pegar. Não é depurado. Não, depurado seria o processo lógico de formalização do conceito. Mas um conceito mal formalizado ou bem formalizado, ele é abstrato do mesmo modo. E se ele é abstrato, ele só corresponde a algo na ordem lógico-racional, nunca na ordem do fato, na ordem da natureza. Então como é que você vai verificar na natureza? Digo, nunca vai corresponder, nem deixar de corresponder. Você tá entendendo? É por isso que assim, essa discussão de evolucionismo e anti-evolucionismo é um exemplo característico disso. Onde você procurar indícios de uma coisa, você vai encontrar. E onde procurar o da outra, também vai encontrar. Isso acontece na física atômica hoje. Claro. O pessoal faz uma teoria dizendo que existe tal partícula. A partícula que você inventar, ela vai ser... Claro. Vai haver indícios de que ela existe e outros indícios de que ela não existe. E isso não vai terminar tão cedo. Qualquer conceito implica um problema. Porque a definição de qualquer coisa apela a outra coisa que não é ela. Quais são as relações precisas entre o objeto conceituado e o seu contrário? Então aí você vai explorando isso dialeticamente. Por exemplo, as relações entre a noção de ponto e a noção de lugar, entre a noção de ponto e a noção de espaço. Quer dizer, você teria que desenvolver o sistema e dentro do sistema os conceitos começam a fazer sentido. Mas eles sozinhos não fazem. Agora, se você pega um conceito não desenvolvido dialeticamente, então você tem apenas nomes, na verdade, nomes de intenções e nomes como é que se diz? De intenções de significados subjetivas, que correspondem, vamos dizer, a possibilidades abstratas, mas que não são realmente conceitos de coisas, conceitos de entes. E se não são conceitos de entes, então a verificação empírica deles, tá certo? Será apenas a verificação, vamos dizer, de um paralelismo entre duas ordens, a ordem lógico-matemática e a ordem da sucessão espaço-temporal. Mas acontece que, como se trata apenas de um paralelismo, não de uma correspondência real, você nunca tem um encaixe verdadeiro. Nem analogia. Você tem só analogia, na verdade. Claro, você está estabelecendo uma relação analógica. Por isso que eu digo que tudo isso é mítico. Como é que isso se traduz na prática na discussão de criacionismo e evolucionismo? Como é? Como é que isso se traduz na prática, o conceito de evolucionismo? Eu digo, bom, você experimenta o seguinte, dialeticamente faça o seguinte esforço, tente conceber um evolucionismo sem criacionismo ou um criacionismo sem evolucionismo. Qualquer um percebe que um desses conceitos traz dentro de si o outro. Deus criou o mundo. Ele criou tudo como está agora? Não é possível isso, né? Senão seria a negação do tempo. Se você está falando de uma criação significa o seguinte, o começo do tempo. Não é isso? Eu digo, bom, se o tempo teve um começo, o que havia antes do tempo? Não pode ser um antes temporal. Tem que ser um antes eterno. Então, se você já falou de evolucionismo, então, vamos dizer, de criação, você já está falando de entrada no tempo e de processos temporais. Não é isso? Se há processos temporais, significa que as coisas não estão como eram. Significa que houve transformações. E o número de transformações que pode ter havido ali é ilimitado. Tá certo? Agora, bom, falamos de evolucionismo. Muito bem, então... Quando começou a evolução? Começou no momento em que tinha lá bom, você põe no Big Bang, você põe na origem dos, sei lá, a origem dos seres vivos, né? Sempre vai ter um antes. E esse antes é o quê? É o que Hegel chamava a razão. É a estrutura lógico-matemática da possibilidade. Mas a estrutura lógico-matemática da possibilidade não é um nada, ela é uma realidade. Você está entendendo? Então, eu digo, eu não consigo conceber um conceito desse sem o outro. Eu falo, eles não são autônomos de maneira alguma, está entendendo? Vocês poderiam evitar que estão falando da questão das espécies animais. Não resolve absolutamente nada. Porque as espécies animais, quer dizer, você acredita realmente que
espécie animal é uma realidade? Você está falando das espécies animais como se elas fossem entes, né? Você nunca ouviu falar da navalha de Occam? O que é? Quer dizer, a navalha de Occam é assim, a gente pega os conceitos universais e raspa eles, tá? E você vê que em grande parte esses conceitos universais são criações da mente humana e não realidades. Está entendendo? Quer dizer, a origem das espécies, eu digo, peraí, o conceito de espécie animal, ele aparece no século XVIII, ele é complicadíssimo. O conceito de espécie animal, no sentido biológico atual, aparece no século XVIII. Quando aparece Darwin já não sabe a origem do conceito das espécies, não sabe os procedimentos lógicos que foram feitos para chegar nisso, e ele está tratando as espécies animais como se fossem entes. Está entendendo? Segundo, qual é a distinção entre uma espécie e outra? Onde termina uma, onde começa a outra? Nós até hoje não sabemos isso direito. Eu digo, mas se você não sabe nem o que é a coisa, como é que você está discutindo a origem dela, pô? Porque tudo isso, vamos dizer, de uma inabilidade filosófica assim, absolutamente monstruosa. Você vê que o método dialético desses idealistas alemães é absolutamente fundamental para o esclarecimento disso. Na medida que pega cada conceito abstrato, ele diz, espera aí, este conceito tem uma complicação. Portanto, o conceito abstrato, ele só se transformará num conceito concreto, referente a coisas reais, tá certo? Se você esclarecer esse conjunto das suas complicações, dos seus problemas, armando em torno dele o sistema. Então, quer dizer, só o conhecimento que seja organizado em sistema é verificável. O resto não. O resto é mera possibilidade abstrata. E por você verificar empiricamente uma possibilidade abstrata faz-me rir. Não tem jeito. Você só vai poder provar se aquilo é matematicamente possível ou matematicamente impossível. Agora, se aconteceu ou não, jamais saberemos. Ah, mas daí nós entramos com um raciocínio probabilístico, né? Eu digo, bom, isso é o máximo que você vai conseguir. Agora, a probabilidade que você obtém depende do universo de elementos verificados. Você aumenta um pouquinho, a probabilidade aumentou, diminuiu. Está entendendo? Então, significa o seguinte, eles estão chamando de ciência é empurrar com a barriga e nunca saber nada. Exatamente como está na Bíblia. Que são pessoas, no fim do céu, houveram pessoas que aprendem e nunca sabem nada. Ou seja, isto, aprender e nunca saber nada, virou o método científico. Então, você vê para que serve o estudo de Hegel. Então, se desse um Hegel para o Charles Darwin ler, tá, ele já de cara diria, pô, isso aqui não... A minha teoria tanto pode ser quanto pode não ser. E a teoria oposta também. Essa distinção que é fundamental entre o conceito abstrato e o conceito desenvolvido dialeticamente, que seria o sistema. O conceito desenvolvido dialeticamente já se identifica, é o próprio. O conceito, vamos dizer, é o ponto no espaço, tá certo? Que integra em si, ele não tem só a sua definição abstrata, ele tem o seu lugar, o seu conjunto de relações com os outros pontos. Dentro da realidade. Exatamente. As diferenças que estão contidas na definição dele já estão situadas ali. Estão concretizadas. Está dentro de um todo. Isso. Perfeito. Só que nesse momento, a gente ainda está falando do Hegel acreditando que só o sistema tem a verdade, sistema filosófico, ou a gente já está falando que o sistema como no geral? Porque você falou que não se aplica somente à filosofia. Porque se fosse só não, para ele não existe essa distinção do filosófico e do científico, não existe. Isso é ciência. Não. Isso é filosofia, é ciência em sentido eminente. Mas para ele, então, filosofia é a própria realidade. Mas é claro que é. Ou ela é isso ou ela não é nada. Agora, acontece o seguinte, acontece que essas descobertas de Hegel, elas são tão maravilhosas, tão grandiosas, que eu acho que o sujeito a glória subiu a cabeça. Tá entendendo? Ele diz, porra, mas se eu sei disso aqui, eu devo ser Deus, porra, tá entendendo? Mas que a descoberta é fantástica, é maravilhosa, é maravilhosa. Um dos primeiros passos. Já está na Fenomenologia do Espírito, que ele escreveu, o primeiro grande livro dele, que tinha 36 anos quando escreveu. Está entendendo? Então, Hegel sabia o que era ciência, ele sabia o que era conhecimento. Tá certo? E, quando você confronta tudo o que veio depois com Hegel, você vê o seguinte, você vê que as ciências da natureza,
não perceberam o que ele disse. Continuaram, vamos dizer, quando formulam o método científico, de Claude Bernard, o método da formulação moderna do método científico, ignora tudo isso aqui. Então, a ciência continua inventando conceitos abstratos e querendo verificá-los empiricamente. O que, vamos dizer, nunca dá certo e também nunca dá totalmente errado, por definição. Tá certo? Que assim, vamos dizer, com um pouquinho de Hegel, você já percebe imediatamente que será assim. Você nunca vai provar que é verdadeiro, também nunca vai provar que é falso. Tá certo? Haverá probabilidade em favor disso, probabilidade a favor daquilo, e o aumento ou diminuição da probabilidade dependerá, ou seja, terá uma variação conforme o universo estatístico abrangido. Uma coisa será verdade se considerar tantos elementos, deixará de ser verdade se considerar outros elementos, e enfim, jamais saberemos se quem ganhou a eleição foi o George Bush ou o Gore. Mais ou menos assim. Está entendendo? Ou seja, Hegel já sabia disto. Já sabia que o caminho da ciência não podia ser este. Mas acontece que no campo da ciência natural o pessoal esqueceu disto. E a ideia, vamos dizer, de totalidade e de sistema é absorvida aonde? No campo das ciências humanas. Exclusivamente. Com Marx. Puta que pariu, hein, galerinha? Que caralho de aula. Eu não aguentava mais essa picuinha entre evolução e criação. A discussão é tão enfadonha que o velho já tinha profetizado o rumo que ela tomaria já em 2002. Se você quer ver a continuação da aula, quando ele fala do guru do filósofo Piton, nada mais nada menos que Karl Marx, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo, e aperta essa merda de sininho porque senão o caralho do YouTube não recomenda o vídeo. Maldita plataforma.